Fala, torcedor fanático, apaixonado por futebol e que vive cada minuto respirando o dia a dia do nosso clube do coração. Hoje nós temos uma daquelas histórias que parecem saídas diretamente de um roteiro de cinema. Daquelas conversas que começam de mansinho nos bastidores, ganham força nas redes sociais e fazem a cabeça de qualquer um rodar de tanta expectativa. O universo do futebol brasileiro foi completamente sacudido nas últimas horas por um boato que, se carregar um pingo de verdade, pode mudar os rumos do esporte no nosso continente para todo sempre. A conversa que corre a boca pequena nos corredores mais exclusivos do mercado financeiro e que já chegou inflamando os grupos de torcedor é de que o bilionário norte-americano Jeff Bezos estaria de olho no Galo. Isso mesmo que você ouviu. Um dos homens mais ricos e poderosos de todo o planeta Terra estaria sondando a possibilidade de colocar seus pés e seus investimentos astronômicos no comando da Sociedade Anônima do Futebol do Atlético Mineiro. Para quem acompanha o futebol de perto, sabemos muito bem que o modelo de SAF abriu as portas do nosso mercado para grandes conglomerados e investidores internacionais, mas ver um nome desse calibre ser associado ao manto alvinegro eleva o patamar da discussão a um nível inimaginável. Os boatos sugerem que emissários ligados ao magnata da tecnologia estariam buscando informações detalhadas sobre a estrutura da nossa Arena MRV, as dívidas do clube, a força da nossa torcida engajada e o potencial de crescimento da marca no cenário global. É o tipo de especulação que mexe profundamente com o orgulho do torcedor. Afinal de contas, ver o clube associado a uma fortuna quase imensurável faz a gente sonhar acordado com conquistas, contratações de peso mundial e uma soberania sem precedentes na América do Sul. Claro que tudo ainda circula na esfera do puro rumor. Mas onde há fumaça, muitas vezes há fogo. E a massa atleticana já começou a desenhar cenários espetaculares para o futuro próximo. Imagine só a cena de ver o homem que revolucionou o comércio mundial de olho justamente na força, na garra e na tradição do nosso amado galo forte e vingador. Os detalhes que vazaram indicam que o interesse não seria por acaso, já que o futebol na América do Sul tem se provado um terreno fértil para investidores que buscam visibilidade, engajamento digital de massas e, acima de tudo, uma paixão que nenhuma outra modalidade no mundo consegue replicar. O investidor americano, conhecido por sua visão de longo prazo e por transformar tudo o que toca em uma potência líder de mercado, veria no Clube Mineiro a plataforma perfeita para cravar de vez a sua bandeira no esporte mais popular do planeta. É uma mistura de sentimentos que toma conta da gente. Uma mistura de espanto, empolgação e aquela ponta de ansiedade boa que só o torcedor de verdade consegue compreender quando percebe que dias gloriosos podem estar logo ali na frente. Evidentemente que uma negociação dessa magnitude mexe com muitas peças no tabuleiro político e financeiro do clube, gerando intensos debates entre os conselheiros e os atuais donos da SAF, que comandam o futebol alvinegro. As especulações apontam que conversas informais teriam acontecido em jantares reservados na cidade de Nova York, onde representantes do mercado financeiro brasileiro apresentaram as credenciais do clube para o fundo de investimentos ligado ao bilionário. A ideia de ter um clube estruturado, com um estádio próprio espetacular e recém-inaugurado, além de um centro de treinamentos de excelência reconhecida mundialmente, seriam os principais atrativos que colocaram o Galo no radar desse gigante global. Para nós, que sofremos, choramos e vibramos na arquibancada, pensar que o nosso clube pode se tornar o epicentro de um projeto de investimentos global, nos faz estufar o peito com um orgulho que não cabe dentro do coração. Por outro lado, o torcedor mais pé no chão sabe que o mercado da bola é alimentado por ilusões diárias, e que é preciso separar o que é o desejo da torcida daquilo que realmente tem chance de se concretizar nas mesas de negociação. No entanto, o simples fato de o nome do nosso clube ser cogitado em uma transação que envolveria o topo da pirâmide financeira mundial mostra o tamanho da nossa grandeza e o respeito que a nossa camisa impõe. Os rumores ganharam ainda mais força quando analistas esportivos começaram a notar movimentações atípicas de empresas parceiras do empresário, buscando estreitar laços com o mercado corporativo de Belo Horizonte. A torcida já faz piada, cria memes nas redes sociais, imagina o logotipo das empresas de tecnologia estampando a nossa camisa e projeta elencos recheados de estrelas internacionais pisando no gramado da nossa arena. Se analisarmos friamente a transformação que o futebol brasileiro vem passando, a entrada de um investidor desse porte seria o checkmate na concorrência nacional e continental, criando um abismo técnico a favor do nosso time. Os defensores dessa especulação argumentam que o interesse reside no potencial inexplorado de engajamento da massa atleticana. Uma torcida que consome, que vive o clube intensamente e que comparece em peso aos jogos, gerando um valor de marca gigantesco. É o sonho de ver o Galo definitivamente livre de qualquer amarra financeira, navegando em águas tranquilas e focando única e exclusivamente em montar esquadrões imbatíveis para empilhar taças ano após ano. Enquanto nenhuma nota oficial é emitida pelas partes envolvidas, o mistério continua alimentando as rodas de conversa em todos os cantos das alterosas do Brasil. O que mais fascina nessa história toda é a narrativa humana por trás de um rumor tão gigantesco, unindo o ápice do capitalismo mundial com a paixão mais pura e visceral do torcedor de arquibancada. Quem poderia imaginar que o clube nascido da paixão do povo nas ruas de Belo Horizonte estaria, anos mais tarde, sendo cobiçado pelo homem que construiu um império cruzando os céus e a internet? Esse contraste é o que faz o futebol ser essa caixinha de surpresas maravilhosa,
onde o impossível se torna debate de mesa de bar e a esperança renova as energias da arquibancada. A massa segue atenta, monitorando cada voo executivo que pousa em Confins e cada movimentação nos bastidores da sede de Lourdes, esperando ansiosamente por qualquer sinal verde que confirme que o sonho está se tornando realidade. Temos que lembrar também que o processo de consolidação de uma SAF exige extrema confidencialidade, o que justificaria o silêncio absoluto dos atuais gestores quando questionados sobre o assunto de forma pública. No futebol, as maiores contratações e as vendas mais impactantes costumam acontecer justamente no mais absoluto sigilo, sendo reveladas apenas quando as assinaturas já estão nos papéis. Por isso, esse clima de suspense só faz aumentar a nossa curiosidade e inflamar ainda mais os debates entre os torcedores que passam o dia atualizando as páginas de notícias em busca de novidades. O sentimento geral é de que estamos na iminência de presenciar algo histórico, uma virada de chave que colocaria o nosso pavilhão alvinegro no centro das atenções de todo o planeta esportivo. Imagine o impacto que isso traria para os nossos rivais, ver o Galo sendo impulsionado por uma das mentes mais brilhantes e ricas do planeta, enquanto os outros tentam se equilibrar nas contas e nos empréstimos bancários. Seria a consagração definitiva de um projeto que começou com a reestruturação do clube e que agora atrai os olhares dos maiores tubarões do mercado mundial. A torcida tem todo o direito de sonhar alto, de projetar um futuro brilhante e de se empolgar com a possibilidade de ver o clube alcançar patamares que antes pareciam restritos apenas aos gigantes do futebol europeu. O Alvinegro Mineiro tem uma mística diferente, uma energia que atrai grandes acontecimentos, e essa especulação pode ser apenas o primeiro capítulo de uma era de ouro inigualável. Contudo, manter a serenidade é fundamental para não transformarmos a expectativa em frustração caso as conversas não passem de uma grande sondagem de mercado, sem desfecho positivo. Sabemos como funciona o jornalismo de bastidores, onde muitas vezes o nome de um clube gigante como o nosso é utilizado para valorizar marcas ou para testar a temperatura do mercado esportivo brasileiro. Mesmo assim, a repercussão internacional desse boato prova que a nossa marca rompeu as fronteiras do Brasil e hoje é vista com enorme respeito por investidores do mundo inteiro. Nós, que carregamos esse amor pelo clube desde o berço, continuamos aqui, apoiando o time em cada partida, independentemente de quem esteja assinando os cheques no final do mês. A beleza de ser torcedor está justamente nessa capacidade de se encantar com o lúdico, com a possibilidade do extraordinário acontecer a qualquer momento na nossa história. Ver o nome do criador de um império tecnológico associado ao nosso time de coração nos faz perceber o quão longe nós chegamos, e o quanto o nosso futuro pode ser grandioso. As discussões inflamam as redes, os analistas debatem os prós e contras desse modelo de gestão, e a torcida segue alimentando o fogo dessa especulação com a paixão que lhe é característica. O Galo é gigante por sua história, por sua gente e por sua luta, e qualquer investidor que chegar terá que entender que aqui o patrimônio mais valioso sempre será o coração da massa. As fontes que trouxeram a informação apontam que o projeto incluiria não apenas investimentos no departamento de futebol profissional, mas também uma expansão global da marca através de plataformas digitais e transmissões internacionais. Isso significaria ver o nosso time jogando amistosos nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia, expandindo a nossa base de torcedores e transformando o clube em uma potência global de entretenimento esportivo. É uma perspectiva que enche os olhos de qualquer gestor e faz o torcedor comum imaginar o dia em que seremos a maior referência futebolística das Américas. Tudo isso mantendo a nossa essência sofredora, batalhadora e incansável que nos trouxe até os dias atuais. A especulação também levanta questionamentos sobre como ficaria a identidade do clube diante de uma transformação tão radical comandada por um investidor estrangeiro de tamanha relevância. O torcedor teme a perda das cores, do hino e das tradições, mas o modelo atual de SAF no Brasil tem mostrado que os investidores inteligentes preferem preservar a história que move a torcida. Afinal, a paixão da massa é o motor financeiro do negócio, e apagar essa chama seria um tiro no pé de qualquer empresário bem-sucedido. O investidor americano sabe disso melhor do que ninguém, visto que seu sucesso se baseia justamente em entender o comportamento do consumidor e entregar exatamente o que ele deseja. Enquanto os dias passam e as respostas concretas não aparecem, nós continuamos consumindo cada linha escrita sobre o assunto, debatendo nos grupos de mensagens e cruzando dados para ver se a história faz sentido. A expectativa é de que nas próximas semanas surjam novos indícios, como visitas de executivos estrangeiros às dependências da nossa linda arena ou relatórios de auditoria sendo solicitados de forma confidencial. Cada pequeno detalhe será observado com lupa pela imprensa esportiva e pelos torcedores, que não aguentam mais viver nessa ansiedade generalizada que tomou conta das Minas Gerais. O futebol tem dessas coisas, nos prende a atenção e nos faz debater o futuro com a mesma intensidade que discutimos um lance de pênalti duvidoso. Não há como negar que o futebol brasileiro mudou para sempre e que a presença de grandes fortunas se tornou uma realidade incontornável para quem deseja brigar por títulos importantes no topo da tabela. O nosso clube saiu na frente ao se estruturar como SAF e agora colhe os frutos dessa vanguarda, atraindo o interesse dos maiores players do mercado financeiro global. Se essa história com o bilionário americano vai se concretizar ou se será apenas mais um folclore das janelas de transferências, o tempo dirá.
Mas o orgulho de ver o nosso pavilhão ser tratado com essa relevância já ninguém consegue nos tirar. A força do nosso time está na arquibancada, no grito que ecoa e empurra os jogadores nos momentos mais difíceis da partida. E isso nenhum dinheiro no mundo consegue comprar. Mas se esse dinheiro vier para somar, para estruturar e para nos dar as armas necessárias para dominar o futebol continental, ele será muito bem-vindo pela imensa maioria da torcida. Os debates continuam quentes, as teorias da conspiração se multiplicam a cada hora, e o clima de mistério só faz aumentar o charme dessa narrativa que parou o país do futebol. Seguimos acompanhando os desdobramentos, torcendo para que o melhor aconteça para o futuro do nosso manto alvinegro. É preciso ter em mente que o mercado corporativo americano enxerga o esporte como uma indústria de bilhões de dólares, e que o futebol sul-americano é a última grande fronteira a ser explorada por esses mega investidores. O interesse no clube mineiro faz todo sentido estratégico, considerando a infraestrutura moderna de que dispomos e a estabilidade política que o clube alcançou nos últimos tempos. Ver o nosso time associado a esse nível de profissionalismo internacional nos dá a certeza de que os anos de vacas magras ficaram definitivamente no passado e que o futuro nos reserva grandes alegrias. A repercussão nas redes sociais foi imediata, com a hashtag mencionando o nome do bilionário e do clube figurando entre os assuntos mais comentados de todo o país por dias seguidos. Torcedores de equipes rivais olham com uma mistura de inveja e preocupação, sabendo que a concretização de um negócio desse tamanho mudaria o equilíbrio de forças do futebol nacional por décadas. Para nós, resta observar os movimentos da diretoria, manter o apoio incondicional dentro de campo e permitir que o nosso pensamento voe alto imaginando os cenários mais espetaculares possíveis. Muitos argumentam que esse tipo de boato serve apenas para agitar os bastidores e desviar o foco de problemas cotidianos do time. Mas a profundidade dos detalhes divulgados indica que há sim um movimento real de sondagem acontecendo. As negociações no nível em que esse empresário atua envolvem bancos de investimento internacionais e escritórios de advocacia renomados, garantindo que nada seja vazado de forma oficial antes da hora certa. O torcedor precisa aprender a ler as entrelinhas e a entender que o silêncio dos dirigentes muitas vezes vale mais do que 1000 palavras explicativas. O amor que sentimos por essas cores não depende de quem está no comando financeiro, pois o clube pertence ao seu povo, e a sua história centenária cheia de glórias e superações. No entanto, ver a possibilidade de o nosso time receber o maior aporte financeiro da história do esporte latino-americano nos enche de uma expectativa avassaladora. Imaginamos os craques mundiais vestindo a nossa camisa listrada, as conquistas internacionais se tornando rotina e o nosso nome ecoando com força nos 4 cantos do planeta. Cada nova postagem, cada vídeo de análise e cada comentário de bastidor serve para alimentar a fogueira dessa especulação que se recusa a apagar na mente dos torcedores. Estamos vivendo um momento único no esporte brasileiro, onde os limites entre o esporte e os grandes negócios globais se fundiram de forma definitiva. E ver o nosso amado clube na vanguarda desse processo é a prova cabal de que a nossa grandeza é reconhecida não apenas dentro de campo, mas também nas esferas mais altas do poder econômico mundial. Os otimistas de plantão já dão o negócio como encaminhado, apontando que as sinergias entre as empresas do magnata e as necessidades de expansão digital do clube encaixam perfeitamente como peças de um quebra-cabeça. Os céticos preferem esperar por documentos oficiais, lembrando que muitas sondagens morrem na fase de análise de viabilidade financeira devido à complexidade das leis tributárias do nosso país. Seja como for, a discussão enriquece o ambiente do clube e projeta nossa marca para mercados que antes nem sabiam da existência do futebol mineiro. A verdade é que o torcedor quer ver bola na rede, taças no armário e o time jogando com a raça característica que sempre nos orgulhou ao longo de toda a nossa trajetória esportiva. Se o dinheiro para construir esse cenário ideal vier de um bilionário do outro lado do oceano, a massa receberá o projeto de braços abertos, desde que a nossa essência e a nossa alma sejam respeitadas em cada linha do contrato. O galo é um sentimento que une gerações, um amor que passa de pai para filho, e nenhuma transformação empresarial pode mudar essa verdade absoluta. Os próximos meses prometem ser intensos nos bastidores políticos do clube, com reuniões decisivas e a análise minuciosa de propostas que podem redefinir o destino da nossa instituição. O clima de expectativa tomou conta de todos, desde os funcionários do clube até os jogadores do elenco atual, que sabem que uma mudança desse porte afetaria a carreira de todos os envolvidos. Nós continuamos cumprindo nosso papel, que é lotar as arquibancadas, cantar o hino com toda a força dos nossos pulmões e mostrar para o mundo porque a nossa torcida é considerada uma das mais apaixonadas da terra. Pensar no futuro do futebol brasileiro sem considerar a força das SAFS é ignorar a realidade do mercado atual. E o nosso clube está mostrando o caminho a ser seguido pelos demais concorrentes. O interesse de um gigante mundial da tecnologia é o selo de aprovação definitivo de que a gestão caminha na direção certa, transformando o clube em uma vitrine atraente para o capital estrangeiro. A especulação pode assustar os mais conservadores, mas o futebol moderno não espera por quem tem medo de ousar e de buscar o topo do mundo. As rodas de conversa nos bares ao redor do estádio não falam de outro assunto, com cada torcedor trazendo a sua própria teoria, a sua informação de bastidor obtida com um amigo de um conselheiro ou uma análise detalhada feita por especialistas de economia.
Essa efervescência cultural é o que mantém o futebol vivo e pulsante no coração do povo, transformando um simples boato de mercado em uma epopeia coletiva cheia de paixão e imaginação. O alvinegro vive de suas emoções, e essa montanha-russa de especulações é o combustível perfeito para mantermos a chama acesa. Se olharmos para trás e lembrarmos de todas as dificuldades que o clube já superou ao longo de sua história, percebermos que chegar a esse patamar de ser cobiçado pelas maiores fortunas do planeta é uma vitória gigantesca por si só. Mostra que o sofrimento valeu a pena e que a reconstrução, iniciada há anos atrás, pavimentou o caminho para uma era de prosperidade que está apenas começando a dar os seus primeiros sinais. O torcedor tem todos os motivos do mundo para olhar para o futuro com um sorriso no rosto e a certeza de que grandes conquistas nos aguardam. A imprensa internacional começou a replicar as notícias que surgiram no Brasil, gerando curiosidade nos mercados financeiros globais sobre a estrutura do futebol no nosso país e o funcionamento do modelo de sociedades anônimas esportivas. Esse holofote global é excelente para valorizar os nossos ativos, atrair novos patrocinadores e consolidar a nossa presença nos debates esportivos mais relevantes do mundo inteiro. O Galo virou assunto global, e isso é o reflexo direto do tamanho incomensurável da nossa torcida e da relevância do nosso pavilhão. Enquanto o desfecho dessa história permanece guardado a 7 chaves pelos deuses do futebol e do mercado financeiro, nos resta continuar apoiando o time com a mesma dedicação de sempre, jogo após jogo, campeonato após campeonato. A nossa força nunca veio do dinheiro de terceiros, mas sim da união da nossa gente, da garra dos nossos atletas dentro das 4 linhas e da energia mística que emana da arquibancada alvinegra. Se o futuro nos trouxer um investidor revolucionário, estaremos prontos. Se continuarmos com o modelo atual, continuaremos lutando com o mesmo orgulho de sempre. A especulação sobre o bilionário e o nosso time é mais um capítulo fascinante dessa grande novela que é o futebol brasileiro contemporâneo, onde os sonhos da torcida se cruzam com a realidade dos grandes negócios internacionais. O torcedor segue firme, alimentando a esperança de ver o clube alcançar a soberania total no esporte e transformar a nossa arena no caldeirão mais temido e respeitado de todo o planeta. A nossa caminhada é longa, mas o horizonte nunca pareceu tão brilhante e promissor quanto nos dias de hoje. Fique atento aos próximos capítulos dessa história eletrizante, pois o mercado da bola se move na velocidade da luz e novidades podem surgir quando menos esperamos, mudando completamente o cenário atual. O importante é mantermos a união, o foco no apoio ao time dentro de campo e a cabeça erguida, ciente de que a nossa camisa carrega um peso histórico que atrai a atenção dos maiores nomes do planeta. O sentimento alvinegro é imbatível, e com ou sem investidores estrangeiros, o nosso destino sempre será brigar pelas maiores glórias que o esporte pode oferecer. A jornada do torcedor é feita dessas pequenas doses de ilusão, esperança e debates apaixonados que dão sabor ao nosso dia a dia e nos fazem amar ainda mais essa modalidade esportiva maravilhosa. Discutir a possibilidade de ter uma das mentes mais brilhantes do mundo corporativo gerindo o nosso futebol é a prova viva de que o nosso clube não tem limites para onde pode chegar. Seguimos juntos, lado a lado com o time, escrevendo mais uma página marcante na nossa rica e inigualável história esportiva nas Minas Gerais, no mundo. Os analistas de mercado continuam debruçados sobre os números e as possibilidades contratuais, tentando entender quais seriam as cláusulas de proteção que o clube exigiria em uma transação desse porte para garantir a manutenção de sua identidade cultural. Esse cuidado é vital, pois o futebol não é apenas um negócio de entretenimento comum. Ele mexe com a identidade cultural de milhões de pessoas que enxergam no clube uma extensão de suas próprias vidas e de suas famílias. O equilíbrio entre o profissionalismo corporativo e a paixão popular é o grande segredo para o sucesso de qualquer SAF no Brasil. Por isso, cada rumor deve ser analisado com carinho, mas também com a responsabilidade de quem sabe que o maior patrimônio do clube é a sua torcida apaixonada e fiel. A massa atleticana continuará fazendo a sua parte, transformando cada partida em um espetáculo de cores, luzes e cantos que ecoam pelo estado inteiro, mostrando para qualquer investidor interessado que o valor real do clube reside na alma de sua gente. O futuro nos aguarda com grandes promessas, e nós estaremos lá para testemunhar cada momento de glória que o destino nos reservou. As discussões nos canais de esporte e nos blogs especializados continuam rendendo horas de conteúdo e milhares de comentários de torcedores ávidos por qualquer nova pista que possa confirmar as negociações de bastidores. Esse engajamento absurdo é a maior prova do valor da nossa marca, mostrando que qualquer notícia ligada ao nosso time gera uma onda de repercussão que arrasta multidões digitais por onde passa. O mercado sabe disso, os investidores sabem disso, e é por essa razão que o nosso clube sempre será uma das opções mais desejadas por quem busca impacto real no mundo dos esportes. A mística do manto listrado permanece intocável, atravessando gerações de torcedores que aprenderam a amar o clube nas vitórias e nas derrotas, construindo uma identidade baseada na resiliência e no amor incondicional. Essa força histórica é o alicerce que nos sustenta e que nos permite sonhar com voos tão altos quanto os que estão sendo especulados nas últimas semanas de forma tão intensa. O Galo é gigante, a sua história é única e o futuro certamente nos reserva um lugar de destaque no topo do futebol mundial, exatamente onde nós merecemos estar. O mistério que envolve essas conversas de alto nível apenas contribui para aumentar o folclore do futebol brasileiro,
criando narrativas fantásticas que serão contadas pelos torcedores durante muitos e muitos anos nas mesas de bar. O importante é desfrutarmos desse momento de valorização do clube, compreendendo que a nossa instituição alcançou um nível de maturidade administrativa que nos permite sentar à mesa com os maiores players econômicos do planeta. A nossa caminhada até aqui foi dura, cheia de obstáculos, mas a recompensa parece estar mais próxima do que nunca para a alegria da massa. Seguimos com os olhos bem abertos, acompanhando cada sinal do mercado financeiro e cada movimentação política nos bastidores da SAF, esperando que o desfecho dessa história traga ainda mais grandeza e conquistas para o nosso pavilhão alvinegro. O torcedor de verdade não abandona o barco nunca e se alimenta dessa paixão diária que faz o coração bater mais forte a cada nova especulação que surge no horizonte esportivo. O nosso amor pelo clube é eterno e continuará nos movendo independentemente dos caminhos que o futebol moderno decida trilhar nos próximos anos. Essa história do interesse do magnata no clube de Minas Gerais é o reflexo perfeito de um futebol que se globalizou e que hoje enxerga o Brasil como um polo gerador de valor e de paixão sem paralelos no resto do mundo. Nós fazemos parte dessa engrenagem maravilhosa e temos o privilégio de torcer por um clube que desperta o interesse das mentes mais brilhantes e ricas da atualidade. O futuro se desenha de forma espetacular, e a massa alvinegra está pronta para empurrar o time rumo a mais uma era de glórias inesquecíveis dentro e fora dos gramados. Por fim, o que nos resta é manter a corrente positiva, apoiar os jogadores a cada partida e celebrar a grandeza do nosso clube que continua sendo o centro das atenções do mundo esportivo de forma tão merecida e orgulhosa. A nossa história está sendo escrita dia após dia por milhões de corações apaixonados que não medem esforços para ver o clube brilhar intensamente em todos os cenários possíveis. O Galo é forte, é vingador e o seu futuro será tão gigante quanto a paixão da sua torcida que nunca para de cantar e de acreditar no impossível. Se você gostou dessa análise profunda e quer continuar acompanhando todos os bastidores, rumores e novidades do mundo do futebol com essa pegada de torcedor, não se esqueça de deixar o seu gostei no texto, se inscrever no nosso canal para não perder nenhum conteúdo exclusivo e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece com o seu time do coração. A sua participação é fundamental para fazermos a nossa comunidade crescer cada vez mais. Então comente aqui embaixo o que você achou dessa especulação e compartilhe o material com os seus amigos nas redes sociais. Tamo junto e até a próxima.